Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal para hoje um vídeo um pouco diferente. Como costumeiramente eu faço vídeos mais de inspiração, hoje eu quero trazer um vídeo, uma reflexão muito pertinente para os nossos dias. E que reflexão é essa? Você já parou para pensar que você pode, de certa maneira, estar sendo manipulado ou manipulada por causa do ódio? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai refletir bastante sobre esse assunto. Se você não me conhece, eu sou Jardel Lazzaretti, palestrante e mentor de desenvolvimento humano. Hoje eu trouxe um vídeo que ele vai ser um pouco pesado para mim, mas a reflexão, eu acredito que ela é muito pertinente pelas coisas que a gente viveu no final de 2023 e agora início de 2024. Todo mundo sabe, virou notícia no Brasil inteiro, o que aconteceu com uma menina no final de 2023 que acabou, eu não posso falar a palavra aqui, mas uma menina que infelizmente todo mundo sabe da tragédia da menina Jéssica, que acabou tirando a própria vida por causa de uma série de fofocas e por causa de um cancelamento que essa menina sofreu, onde inventaram um suposto romance entre ela e um comediante muito famoso, o Whindersson Nunes. A minha reflexão sobre o caso Jéssica, que acabou desencadeando um monte de coisas que a gente acabou vendo nesse final de ano, tipo, inventaram a notícia sobre ela. Eu não sei por que cargas d'água, eu não sei por que inventaram o porquê da Jéssica, é uma pergunta que fica no ar, eu não sei a que ponto, por que as pessoas inventaram isso sobre ela. E aí quando essa menina veio a público dizer que era mentira, e o próprio Whindersson também veio dizer que era mentira, começaram a cancelar e a odiar essa menina. Antes de falar da Jéssica e do que aconteceu depois, eu quero falar para vocês um pouco de uma fase da minha vida. Quem tem um pouco mais de 35, 40 anos, eu tenho 46 anos no momento que eu gravo esse vídeo, eu vivi a minha infância, né, nos anos 80 e 90. Então, quem não vai lembrar do famoso bullying, que era uma prática. Eu vou contar essa história e acompanha essa história, que lá no final você vai entender onde eu quero chegar. Quando eu tinha essa idade, a minha infância ali, anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, que foi a época que eu estava na escola, o bullying nada mais era do que você ser ridicularizado ou ser diminuído por alguma característica sua. Ou se você era muito magro, ou se você era gordo, se você era diferente, e de alguma maneira tentavam te desmerecer por causa de uma característica sua. E eu tinha eu era o alvo de muito bullying, porque eu, além de ser nerd, um dos melhores alunos da escola, eu era magérrimo, acreditem, eu já fui magro uma vez na vida. Se der na edição, vou botar uma foto para vocês verem. E eu tinha orelhas cabanas, né, aquelas orelhinhas assim para frente. As minhas orelhas, elas eram bem para frente. Como vocês veem até hoje, a testa sempre saliente. E aí eu tinha baixa estatura, né? Eu era o mais baixinho da turma, fraco, né, fraquinho. E também tinha todo o meu lado emocional, que na época eu não compreendia. Por ter esse lado emocional muito aflorado, esse lado sensitivo muito aflorado, eu lembro que passei muito pelas situações de bullying. Eu recebi apelidos como Fusquinha de Porta Aberta. Era um dos apelidos que eu tinha, Testa. Eu tive um amigo, eu lembro que no sétimo ano do ensino fundamental, a gente estava aprendendo a fazer histórias em quadrinhos. Então a gente tinha educação artística, a gente estava aprendendo sobre histórias em quadrinhos, e a gente tinha que montar um personagem. E eu tinha uma facilidade muito boa para desenhar, mas tinha um colega meu que ele, além de desenhar muito bem, ele me usou como base
para o personagem dele, que era o Super Testa. Infelizmente nunca guardei nada daquela época, porque naquela época não tinha celular, não tinha como tirar foto e coisa e tal. Nunca guardei nada naquela época, mas o Super Testa era tipo eu, na época, vestido com roupa de Superman, só que o símbolo de Super não tava no peito, tava na testa. Então a testa era o meu ponto forte do personagem que ele criou, baseado em mim. Eu só tô te contando essa história aqui para você entender que naquela época a gente tinha motivação para odiar as pessoas, principalmente quando eles botavam um apelido na gente. Quando você recebia um apelido e você não gostava do apelido, aí pegava, aí que o apelido pegava. Então o Super Testa, como vocês podem imaginar, eu odiei, apesar da pessoa que fez o quadrinho baseado em mim era muito meu amigo, mas eu odiei e pegou o apelido de Super Testa. Esse ódio, ele trouxe para mim, na época, muitos problemas. Eu lembro que em algum momento na escola eu cheguei a me emborrecer porque eu queria ser aceito. Então eu ia para a prova sabendo da matéria, eu errava de propósito para não tirar uma nota tão alta, porque o que eu não queria era ter algum destaque, porque se eu tirasse notas boas, como eu sempre tirava, eu começava a ser vilipendiado, criticado pelos meus colegas. E eu cheguei, olha só que ponto eu cheguei, por causa desse ódio gratuito, de me diminuir como um aluno, de não ter boas notas, e muitas vezes pensei em parar de estudar, que era uma coisa que eu adorava ir para a escola. Mas o que eu tô querendo falar? O que isso tem a ver com o caso Jess? E naquela época, como eu falei, a gente tinha motivos para odiar, coisa que a gente não tem mais. Hoje você é odiado simplesmente por discordar da opinião do outro, simplesmente por você ter uma visão diferente do outro. A gente viu isso e a gente tá vendo isso. Gente, eu acho um absurdo você ser odiado porque você pensa diferente da outra pessoa. A gente viu isso nas últimas eleições aqui no Brasil para presidente. Quem pensava mais à esquerda era odiado por quem é de direita. Quem pensa mais à direita é odiado por quem é pela esquerda. E há um fomento desse ódio pelos próprios meios de comunicação. A gente viu durante essa pandemia também. O que a gente passou durante a pandemia. Tentava se caçar bruxas a todo momento, seja na mídia, seja na internet. Ou a culpa era de A, de B ou de C. E a gente perdeu uma oportunidade tamanha de crescermos como humanidade por causa do ódio, por causa desse ódio gratuito. Hoje você não pode pensar diferente das pessoas. Primeiro, hoje eles te obrigam a ter uma opinião formada sobre determinado assunto. Se você não tem uma opinião ou você não gosta, eu particularmente, eu não tenho nenhum problema com quem pensa na esquerda e nem problema com quem pensa na direita. Eu me considero de espectro político liberal, mas tenho amigos tanto conservadores e tenho amigos que eu adoro que são progressistas, são de esquerda. São visões de mundo diferente e que eu sei respeitar. E não é porque eu sou diferente deles que eu preciso odiá-los, que eu preciso querer que eles morram. Como chega ao absurdo de ter gente na internet propagando o ódio ao máximo, seja você de direita ou de esquerda, quer que o outro morra praticamente. E a gente viu nesse caso da Jess, primeiro começou com a mentira, com a fofoca. Segundo, foi para aí quando a menina tirou a própria vida, começou todo mundo a odiar a Choquei, a criticar a Choquei. Aí vem aquele rapaz, o Daniel Penin, e faz um exposed sobre a Mind, que era o suposto agência que estava por trás. Eu não posso alegar isso, é o Daniel Penin que alega isso no vídeo dele. Ele mostra ali de uma maneira investigativa, até muito bem feita, muito bem produzida, fazendo as ligações. E essa agência, ela é parte de um esquema, enfim, de propagação de ódio. E aí todo mundo começou ou a odiar a Mind, vários influenciadores dessa agência tiveram que apagar suas contas, inclusive a própria dona da agência
pelo que eu fiquei sabendo, apagou suas contas ou bloqueou, ou odiaram o Daniel Penin, o rapaz que fez a investigação. E aí as pessoas começam a criticar o Daniel Penin, odiar o Daniel Penin, chamando ele de coach, vendedor de curso, como se ser coach ou vendedor de curso seja demérito para alguém. Hoje em dia a gente vive nessa questão também do ódio de classe, classe média contra a classe rica, contra a classe operária, patrão contra o empregado, negros contra brancos, gays contra héteros. É uma propagação de ódio. Você não pode se posicionar hoje sendo uma pessoa diferente que você é odiado. E por mais que a gente não admita isso, isso vem de muito tempo. Só que hoje, com o advento das redes sociais, isso ficou pior. Ficou muito triste. A gente vê como essas coisas estão se proliferando e como essas coisas estão atingindo as pessoas, atingindo famílias. Gente que está muitas vezes sendo agredido simplesmente por pensar diferente. Não se tem mais o respeito pelo ser humano, não se tem mais o respeito pela opinião alheia. Primeiro, todo mundo acha que tem que dar a sua opinião. E segundo, se a sua opinião for diferente, através do ódio, eles querem te cancelar, querem te massacrar e querem falar que você simplesmente não presta. Até ameaça de morte. Muita gente, eu conheço pessoas, eu tenho amigos meus que já receberam ameaça de morte simplesmente por se posicionarem em determinado assunto dentro da internet, o que é um absurdo. E lá no início do vídeo eu disse para você que você pode estar sendo manipulado. Eu vou voltar para a questão do bullying e agora você vai entender o porquê que eu citei isso. Quando eu, por exemplo, estava na escola e sofria o bullying, por que eu sofria o bullying? Era alguém que tentava me desmerecer por uma característica minha, e o que essa pessoa ganhava em troca? A partir do momento que ela desfere aquele ódio contra mim, porque o bullying também é uma maneira de você desferir ódio, é um ódio gratuito. Eu recebia aquele bullying, a pessoa que fazia isso comigo, que transmitia o ódio dela, ela passava isso para as pessoas que passavam a me odiar por causa que o cara lá estava me desmerecendo, ou a menina estava me desmerecendo. E o que eles ganhavam com isso? Atenção. Geralmente, quem praticava bullying, geralmente era o cara mais popular ou a menina mais popular da escola. E a mesma coisa acontece nesses perfis de fofoca. Eles praticam ou nesses perfis de fofoca, ou em Twitter, ou perfis de redes sociais, ou política. Quando você começa a disseminar o ódio, por exemplo, se eu começasse aqui no meu canal a disseminar o ódio para determinada pessoa ou grupo social, sabe o que eu estaria fazendo? Eu estaria ganhando a atenção das pessoas. E quando eu ganho a atenção das pessoas, eu ganho poder. Eu não vou entrar nos pormenores aqui para esse vídeo não ficar muito grande, mas o que você acha, por exemplo, que paga as contas de uma emissora de televisão? São os anunciantes. Por que os anunciantes pagam para aparecer nas emissoras de TV? Porque eles têm a atenção das pessoas. Por que você acha que os anunciantes anunciam no Google, no Facebook, no Instagram, em outras redes? Por quê? Porque eles têm audiência, eles têm a atenção das pessoas. E uma das formas muito forte de conseguir a atenção das pessoas, infelizmente, tem sido o ódio, e o ódio gratuito. A gente viu nessa última campanha eleitoral, tanto direita quanto esquerda, o ódio, porque ninguém queria saber se A era mais importante para o Brasil do que B. A luta de um lado para o outro era para odiar o outro lado cada vez mais forte. No frigir dos ovos, vocês podem perceber que é isso. Quando você passa a odiar alguém por causa de outra pessoa, você está sendo manipulado por essa outra pessoa. Você não precisa odiar ninguém por causa da opinião alheia. Se alguém chegar aqui para mim e falar mal de você,
por exemplo, que motivo eu tenho para te odiar? Eu acho que se você fez alguma coisa contra essa pessoa, se ela tem algum problema para resolver com você, que ela resolva com você. O que eu tô querendo dizer é que existe uma cortina de fumaça muito grande, e você que tá aí desse lado precisa acordar, precisa entender que você está sendo totalmente manipulado. Esse ódio não é seu. Você não precisa odiar uma pessoa porque ele pensa diferente de você, ou porque ele dorme com uma pessoa que não é do seu gosto, que não é do seu agrado. Se você, por exemplo, que é heterossexual, você não precisa odiar um gay. Deixa ele dormir com quem ele quiser. Até isso virou motivo de ódio. E o ódio religioso, então, a gente tem visto o que a gente está vendo lá na Palestina, em Israel. As pessoas simplesmente se odeiam por causa da fé, por causa de uma religião, por causa de uma etnia. E isso que move, muitas vezes, já moveu a humanidade por muito tempo. O domínio do ódio na humanidade é muito mais antigo que você pensa. Por que vocês acham, por exemplo, que uma nação se levantava com a outra? Porque o líder, né, o rei, presidente, imperador, enfim, semeava aquele ódio e fazia um povo brigar contra o outro. Só que quem estava dominando as pessoas era quem realmente controlava o ódio da população. Quem controlava o ódio das pessoas. Porque o ódio, uma poderosa arma de controle de massas. É o medo e o ódio. São dois ingredientes muito poderosos para controle de massa. Faça-se uma pergunta hoje, se você está assistindo esse vídeo aqui. Por que você odiou tanto? Por que você odeia tanto A ou B, esquerda ou direita, centro, enfim? Por que você odeia tantas pessoas? Por que nós não conseguimos conviver no mesmo mundo? Por que você odeia simplesmente uma pessoa porque ela pensa diferente de você? Se faça essa pergunta. Por favor, faça-se essa pergunta e reflita muito sobre isso. Que poder você está dando? Para quem você está dando poder quando você odeia? Esse seu ódio gratuito. Para que odiar as pessoas simplesmente porque elas pensam ou porque elas agem diferente daquilo que você acha que é certo? A vida não tem manual de instruções. Eu não tenho razão sobre a vida de ninguém. Eu tenho que cuidar da minha vida. Você precisa cuidar da sua vida, buscar os seus valores, a sua felicidade. Para de se preocupar com a vida dos outros. O pessoal que odiou, choquei, porque não sei o que culparam a Choquei. Sabe por que a Choquei existe? Porque tem muita gente que se preocupa muito mais com a vida dos outros do que com a sua própria. É muito fácil criticar um instrumento, mas se os perfis de fofoca que disseminam desinformação só estão aí no ar porque tem gente que adora, porque tem audiência. Aí vão dizer, mas que a Mind manipulava e coisa e tal, os perfis. Porque se está tendo manipulação é porque você é manipulável. Você realmente é uma pessoa extremamente manipulável. E a minha mensagem com esse vídeo, que eu hoje, dentro de uma reflexão que eu tenho feito há alguns dias, é realmente para chegar em você. Se você está vendo esse vídeo, espero que você veja essa mensagem, que você faça uma reflexão. Será que eu preciso realmente odiar essas pessoas porque elas pensam diferente de mim? Qual é a razão desse ódio? Esse ódio é realmente seu ou esse ódio é de outra pessoa que te domina, que está ganhando alguma coisa com você, que está ganhando alguma coisa através do seu ódio? Porque o seu ódio pode ser gratuito para você, mas alguém está ganhando muito com o seu ódio e você pode estar sendo manipulado. Espero que você tenha gostado do vídeo e eu espero de coração que você reflita no que eu falei aqui, nas palavras que eu trouxe hoje. Se você deseja saber mais sobre minhas palestras e mentorias, vou deixar o link
com o meu contato aqui na descrição do vídeo. Mais mensagens como essa posso trazer no canal em outro momento. Era isso, gente. Gratidão por esse tempo, por essa oportunidade de estar falando com você, e até mais.